Olá, caros telespectadores do canal do Esquema Tático, sejam muito bem-vindos a ET Analisa. Esquema Tático Analisa aqui com vocês. Não é o bolão do Brasileirão, porque o Brasileirão não voltou, né? E a gente vai falar de Paulistão hoje, né? Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo, quais são os desdobramentos dessa paralisação aí. Enfim, meu nome é Leonardo Moscatelli, como todos vocês já devem saber. A gente ficou mais famoso, né, pelo bolão, mas estamos aqui fazendo um ET Analisa. E falo com o meu querido amigo novamente aqui, que saudade que eu tava, hein, Gui, de fazer um programa com você. Uma boa Salve. tarde, né, um bom começo de noite pra gente. Estamos falando na terça-feira, dia 30 de março, às 5h23. Gui, uma boa tarde, se apresente aí pro pessoal. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema bem delicado, né? Que é essa paralisação dos campeonatos estaduais. Vamos dar um foco maior para o estado de São Paulo, né? Que é onde a gente mora, né? Onde a gente acompanha com um pouco mais de olhar crítico, né? Um pouco mais de atenção, né? Os protocolos. Sim, a gente vê mais o dia a dia, né? Então, da cidade, inclusive, né? Dos dados que estão nos passados. Então, realmente é mais tranquilo para a gente ver dessa forma. Bom, para a gente começar aqui, então, nosso bate-papo, a gente vai brevemente falar aqui uma linha temporal para a gente também ter uma noção, para vocês terem uma noção do que rolou, do que está rolando durante esses últimos 15 dias aí. Então, a gente começa tudo isso lá no dia 11 de março, né, quando foi avisado, né, o governo do estado de São Paulo, por meio do governador, né, avisou que teria paralisação de todos os eventos esportivos no estado de São Paulo como um todo, né, por conta das ocupações de leito que chegaram a uma ocupação insustentável, né, estão chegando numa situação insustentável. Então, houve essa paralisação com avisos ali, né, com negociações entre a Federação Paulista e o governo do estado ali, e a paralisação ocorreria do dia 15 ao dia 30 de março. Estamos falando do dia 30 de março, né? Então, hoje, em teoria, a paralisação finalizaria, perfeito? E aí foi se passando o tempo, né? A própria Federação Paulista de Futebol interveio na situação, pediu para o Ministério Público para que liberasse, o Ministério Público Estadual, né, do Estado de São Paulo, para que liberasse as atividades e para que eles pudessem fazer as partidas por meio de protocolo ali, de segurança, por meio de falando, né, que os protocolos de segurança eram seguros, né, eram condizentes, né, com a situação no estado de São Paulo. Mesmo assim, o Ministério Público negou esses pedidos, né, falou que não teria jeito mesmo, não daria para fazer as partidas, não teria como realizar as partidas no estado de São Paulo, né, durante esses 15 dias. E aí tiveram alguns atritos, né, entre o governo do estado, Ministério Público e a Federação Paulista, inclusive com palavras duras ali entre a Federação Paulista e o Ministério Público, dizendo ali que os argumentos do Ministério Público fugiam de qualquer conceito médico e científico, isso entre aspas, tá? Na nota que a própria Federação Paulista passou. Os clubes, né, eles também entraram nessa discussão e quiseram intervir, fizeram uma pressão, tentaram fazer uma pressão para que o futebol voltasse. A gente lembra também que a própria CBF, né, algumas pessoas viram o caso do presidente da CBF, né, o Rogério Caboclo, que vazou, né, aquela parte daquela entrevista dele em que ele fala que se os clubes não tivessem, se o futebol fosse paralisado nacionalmente, os clubes iam estar fodidos, segundo próprias palavras dele. Então, realmente ficou uma situação insustentável para um dos lados e a própria federação querendo que voltasse a qualquer custo, né, o futebol. E aí vamos lembrar, né, só para finalizar aqui essa linha do tempo, que ah, a, o próprio presidente da CBF, né, falou que a Globo estava pressionando, a Globo falou que não estava pressionando nada, que não tinha nada a ver e que a emissora era condizente com o que as autoridades decidissem. E aí chegamos até o dia 29 de março, ontem, onde tivemos uma reunião
com integrantes do governo do Estado de São Paulo, Ministério Público e da Federação Paulista de Futebol, que anunciou a criação de uma bolha, sabe aquela bolha estilo NBA, né? Estilo NBA da temporada passada, então, que eles se juntaram no resort lá da Disney, em Orlando, e fizeram todas as partidas naquele ambiente, né? Fizeram os treinamentos e tinha testagem em massa ali para todos os jogadores. A ideia da Federação Paulista é fazer algo nesse sentido, e essas são as últimas informações que a gente tem sobre todo esse desenrolo aí, sobre toda essa treta entre Federação Paulista, entre Ministério Público Estadual aqui, e já foi descartado, né, só para finalizar também, o ingresso, né, de uma judicialização do caso. Então, a própria Federação Paulista e os clubes entrarem na justiça contra o Ministério Público e o governo do Estado de São Paulo para forçar, né, justamente a volta, né, do futebol no Estado de São Paulo. Também foram feitas algumas tentativas de fazer os jogos acontecerem em outros estados, mas isso acabou não acontecendo também. Tentaram Rio, tentaram Minas Gerais, mas acabou que a Federação Paulista viu que não daria certo, não valeria a pena, porque os custos eram muito grandes. Então, realmente, é essa situação que a gente encontra, tá? Então, é isso que eu tinha para falar de questão de linha temporal. Acho que ficou conciso aí, né, Gui? E, Gui, você que é um cara, né, que está na linha de frente, né, é um cara que está acompanhando, né, os casos, está acompanhando como que está desenrolando toda essa questão do Sistema Único de Saúde, a questão da saúde nacional e estadual e municipal, enfim. Como que você está vendo e quais são os dados né, que a gente tem para saber como funciona e como poderia funcionar, né, essa volta do futebol no estado de São Paulo? Bom, tem algumas coisas para comentar já em cima do que você falou aí, né? Primeiramente, que os leitos não estão praticamente todos ocupados, eles estão todos ocupados, né? Se não mais ocupados do que já era a capacidade anterior ao esse momento da pandemia, né? Então, além de termos superlotação, ainda foram abertos mais leitos, né? Tanto da parte pública quanto da parte privada, né? Abriram mais leitos, principalmente de terapia intensiva, né? Para acomodar a quantidade de pacientes absurda que está acontecendo nesse momento, né? A gente vê no estado de São Paulo uma média diária acima de 10 mil pessoas infectadas, né? Então, para você pensar, 10 mil é um número enorme, assim, se você pensar que num ambiente com todos os medicamentos normais, com assistência boa, morre uma média de 2% dos pacientes, então, se você for pegar 10 mil pessoas, vão morrer ali pelo menos 200 pessoas dessas 10 mil aí que testaram positivo, vão morrer. Então é muita gente, você pensar, só no estado de São Paulo morrem 200 pessoas por dia, né? É muito surreal você querer que continue um esporte nesse contexto, né? Com tantas mortes por uma doença só. É cruel, cara. E você vê as declarações tanto do pessoal lá da CBF quanto do pessoal da Federação Paulista, clubes, né? Você vê que os caras não estão, ó, nem aí, cara. Nem aí, tipo, por eles, continuava normal, toca o barco, testou positivo, isola o cara. Isola quem tá positivo. Meu, isso é tão pequeno, né? Porque se você for ver a taxa de contaminação, a taxa de replicação do vírus, ela está acima de 1 por pessoa. Então, está aumentando a contaminação, né? E os atletas que são pessoas públicas, são pessoas que têm uma rede muito grande de pessoas, né? Dentre eles, essa taxa de transmissão deve ser ainda maior, né? Isso é uma suposição minha, mas se você for levar o contexto deles, eu acredito que seja verdade, né? Gui, rapidinho, antes de você continuar falando desses dados dentro já do esporte agora, queria só pontuar aqui, né, que foi uma coisa que eu acabei não falando na linha do tempo, que o governo do estado de São Paulo, ele prorrogou, né, essa proibição. Então, a gente
era para a proibição acabar hoje, dia 30, mas ela foi estendida já no dia 26 para o dia 11 de abril. Então a gente vai ter mais 10 dias aí, 10, 11, 12 dias aí, de paralisação das atividades, e a própria Federação Paulista já disse que quer voltar antes desse período. Então tem essa pressão toda. Então, qual que são os dados agora, né, em relação ao esporte em si, que você estava falando? Claro, claro. Né, então, você vê que eles não param de pressionar o governo estadual, né, para voltar, eles querem voltar a todo custo e dane-se, né? Sim. Agora, no dia de ontem, foi interessante essa ideia da bolha aí. Na minha opinião, uma bolha seria o único meio de você manter uma segurança para os atletas e para a comissão técnica e aqueles que estão ao seu redor, né? Os entes queridos, né? As pessoas que trabalham para esses jogadores, né? Seria um estilo de bolha. Mas eu queria comentar alguns dados, né, que eu coletei aqui para enriquecer um pouco essa nossa análise, né? Foi feito um estudo, né, uma parceria de alguns centros hospitalares, né? Então tinha Hospital das Clínicas, Unifesp, tinha Albert Einstein, tinha Emílio Ribas, alguns outros institutos, da qual não me recordo particularmente, fizeram um estudo testando jogadores, tanto masculinos quanto femininos, né, de algumas categorias, né, então, dentro do estado de São Paulo, então, Campeonato Paulista Profissional, masculino e feminino, categoria sub-20, para os masculinos sub-17, algumas outras categorias, e dentre todos os atletas, foi mostrado uma contaminação, né, uma testagem só, né, de 11,7% entre todos os jogadores, de 11,7%, né? Comissão técnica foi uma porcentagem de 7% de contaminados, que também é uma porcentagem alta. Se você for levar em consideração, eles fizeram comparativos com outros campeonatos, o campeonato alemão teve 0,5% de contaminados, 0,5%. Então, basicamente nada. Eles testaram mais de 2.000 atletas e foram tipo 15, 30 atletas contaminados. Então, ridículo, assim, não tem nem comparação, né? E muito por isso, né? Se você for pensar num único momento de testagem foi esse percentual, quer dizer que durante o campeonato inteiro vai ser praticamente metade da galera que vai se contaminar pelo vírus, né? Se não mais, né? O outro dado que eu peguei aqui, no Campeonato Brasileiro do ano passado inteiro, né, foram testados positivos entre atletas e treinadores, né? Somente essas duas categorias, 320 pessoas testaram positivos no Campeonato Brasileiro Série A, né? Isso mostra uma contaminação de 16 pessoas por time, né? Se você for pensar que nessas duas categorias você tenha entre 30 e 35 pessoas, é basicamente metade de todo o time testou positivo durante o Campeonato Brasileiro, né? Então, se você for extrapolar, né, para as redes de apoio, para todo mundo, imagina o quanto de gente que não ficou contaminada só por estar envolvida com esse meio futebolístico, né? Então, é surreal se pensar numa continuidade de um campeonato, né, estadual, né, um campeonato que engloba muitas equipes, né, num contexto hospitalar que a gente vive hoje, né? Não teria, né, se o atleta se machucasse durante o jogo, não teria um leito para ele e cuidar um torce no joelho. Não teria como ele ir para um centro ortopédico, né? Não tem leito para ficar acomodando esse tipo de coisa, né, espontânea que acontece, né, no dia a dia, e aí que mora o problema, né? Às vezes a gente fica falando, pô, não tem mais leito de Covid, não tem mais leito para nada, né? Então, se você tiver um infarto, se o jogador tiver um piripaque no meio do jogo, pressão dele cair, para onde ele vai? É isso Não que eu ia sei. falar, Gui, porque até eu estava vendo agora há pouco um vídeo aqui do Seleção Sport TV, o André Sim, Rizek falando, né, o apresentador ali do Sport TV, falando que, gente, assim, a gente vai falar ainda do protocolo, o que, que você acha do protocolo, obviamente, né, da CBF não, da FPF, da bolha, né, em si, mas a gente tem que lembrar que, assim,
por exemplo, aconteceu, ele estava dando o exemplo de um jogo entre Náutico e outro time que eu não lembro, e que teve um choque de cabeças entre dois jogadores do mesmo time. Cara, se você tá com todos os leitos ocupados e esse jogador precisa fazer um curativo, precisa ir para um leito, às vezes Sim, o cara pode entrar num coma, sim, ou um jogador sofre uma lesão seríssima, que é comum acontecer no futebol, de encontros, né, em divisões de jogadores, algum jogador quebra um osso, algum jogador fratura um osso. Então, é, assim, tem todo o protocolo, né? Eles falam que tem todo o protocolo, tem a segurança tal em relação à Covid, mas, cara, não tem mais segurança hospitalar no Brasil. Então é gravíssimo esse momento que a gente vive, e é mais uma daquelas coisas, né? Mais uma daquelas situações em que é, parece que o dinheiro e, sei lá, as grandes, os grandes meios jornalísticos e, enfim, os grandes clubes querem jogar porque querem jogar e vai ser isso e ponto, acabou, entendeu? E não pensam nas consequências daquilo que eles estão fazendo. Então, para mim, isso é gravíssimo. Só mostra como o nosso futebol ainda tem infinitas possibilidades de evoluir, oportunidades de evoluir, porque realmente a gente está vivendo uma situação deplorável no Brasil. Deplorável, é essa palavra. Não tem outra palavra que a gente possa usar nesse momento que a gente está vivendo. E agora, né, voltando um pouco para o assunto que a gente estava falando, né, que você estava falando, Gui, você tocou no ponto do protocolo, né, da questão da bolha e da questão de como deve funcionar isso. Você acha mesmo que fazendo essa bolha, né, e fazendo todas aquelas testagens, umas testagens maiores, né, e evitando que os jogadores e as comissões técnicas saiam, e menos funcionários ali em torno de todo o staff dos clubes. Você acha mesmo que pode dar certo um negócio desse, no contexto que a gente está hoje? Bom, eles não tiveram muito tempo para planejar essa montagem da bolha, essa estruturação, né? Tanto na parte hospitalar, de testagem de atletas e tudo mais, quanto da parte estrutural, né? Então, tipo, onde vai ser essa bolha? Quantas equipes? Onde vão ser os alojamentos? Quais estádios vão ser usados? Tudo tem que estar muito bem claro para não dar nenhum pano para manga, né? Porque se você for fazer pequenas bolhas em vários lugares, tipo, por exemplo, você isolar jogador em centro de treinamento, vai em Cotia, aí você isolar uma galera em Atibaia, uma galera em Araçatuba, uma galera em Bauru. Cara, ainda assim são lugares teoricamente longe assim um dos outros, que vai precisar de um transporte, que vai em uma hora ou outra você vai entrar em contato com outras pessoas. Então não é tão bolha assim. Então eles primeiro precisam ter esses pontos mais fechados, né? Eles precisam ter esse tipo de informação mais fechada para assim conseguir garantir uma segurança maior para os atletas, né? Quanto à questão de testagem, né? Eu achei eles elaboraram muito bem nessa questão de testagem, de periodicidade de testes, né? Então, para o jogador, para o atleta, para a comissão técnica, ele entrar nessa bolha, né? Que eles estão elaborando, ele vai ter que fazer um teste até em 24 horas antes de entrar na bolha, né? Então, o resultado saindo que deu negativo, a pessoa pode entrar na bolha, né? E eles fizeram um negócio que antes dos jogos e depois dos jogos, num período de 3 dias no máximo, o jogador deve ser testado em ambas as vezes, né? Então, antes de jogar, ele é testado, vê se está negativo, e depois do jogo, até 72 horas, ele tem que dar que ele deu negativo também, né? E caso dê positivo, aí o atleta é isolado dos demais jogadores, né? Então, eu achei um protocolo para o que dá para ser feito, eu achei bom. Achei bom, achei que pode ser muito eficiente, muito eficaz, né, para proteger os atletas e comissão técnica e todos os envolvidos. Mas não exclui o risco, né? É impossível você
falar que é um negócio 100%, né? Até ele tá acontecendo ali. Eu acho que isso que é mínimo, mas ele é possível, né? Mas muito melhor do que eles estão tentando fazer agora, né? Mandar jogo lá para o Rio de Janeiro, né? Que ideia! Lá para Volta Redonda, lá no Volta Redonda, Independência. que não, em Volta Redonda que no dia que foi começar os jogos decretou um lockdown lá. Exato. Então estava acontecendo um jogo numa cidade que está fechada porque não devia ter mais leito lá também, né? Exato. Então, Não, e a situação no Rio, em Minas Gerais, não é como se lá não tivesse Covid, né? A tá, situação tá tá ruim. tão ou mais grave do que aqui em São Paulo. Sim. Lembrando que aqui em São Paulo a gente pode até ter mais habitantes, mas a ocupação de leitos, quando lota aqui, é um negócio realmente desesperador, porque São Paulo, o estado de São Paulo, é o lugar que tem mais leitos no Brasil, de Concentra UTI. 50% dos leitos. Exatamente. Então, Brasil. cara, vocês imaginem aí, né? Vocês que estão vendo esse vídeo. Você imagina, e não importa o estado que você estiver. Normalmente, quando tinha alguma lotação de leito em algum estado, normalmente São Paulo libera alguns leitos para essas pessoas. Mas, gente, não tem mais leito. Acabou. É por isso que é preciso ser feitas essas restrições. É por isso que a gente precisa do lockdown, de restrição de esportes coletivos, de restrições de eventos que aglomeram pessoas, né? Então, é necessário isso. Eu fico pensando também, né? E aí já mudando um pouco de assunto, não mudando de assunto, vamos continuar falando aqui, né, de futebol, mas claro, a Federação Paulista tem a sua responsabilidade nisso que ela está fazendo. Ela está pressionando bastante o Estado de São Paulo, né, Ministério Público, enfim, a gente já falou bastante disso. Mas a gente tem clubes, a gente tem jogadores, comissões técnicas que também estão fazendo essa pressão. E aí eu fico pensando, qual que é a responsabilidade dessas pessoas nesse processo, né? Porque os clubes, os jogadores, eles também têm um peso ali nas decisões, e se realmente eles quisessem paralisar e fossem conscientes nesse quesito, primeiro que eles nem estariam treinando hoje em dia, né? Porque Sim. se a gente for lembrar, lá em março do ano passado, quando realmente começou aquele negócio do coronavírus e tal, e a gente fez o lockdown aqui, não estava tendo treinamento, os jogadores foram todos se recolher, ficaram em casa, fizeram treinamentos em casa e tal. Hoje, os jogadores continuam treinando, as equipes Sim. continuam treinando. Então, qual a eficácia de também do governo do Estado de São Paulo e do Ministério Público de proibir os eventos esportivos, mas continuar deixando essas equipes treinando normalmente, como se nada estivesse acontecendo? Então, é uma confusão, é uma falta de organização geral, assim. A gente não quer também botar tudo no colo da Federação Paulista, porque não é só culpa deles. A Federação Paulista ela não é nada sem os clubes que ela representa. Então, eu acho que esse é o mais danoso que a gente tem dentro do esporte como um todo. Não sei se você quer falar alguma coisa desse quesito, Gui. Não, eu concordo totalmente com você. Eu só queria dar um exemplo. Não sei se você se recorda disso, é uma notícia bem recente. O médico do Corinthians, o ex-médico do Sim, Corinthians, ele pediu demissão do Corinthians porque, segundo ele, os jogadores não queriam respeitar os protocolos, né? Então, eu entendo perfeitamente pedido de demissão dele, porque você ficar, pô, eu fico aqui me matando, né? Dando o meu máximo, trabalhando por esses caras, e esses caras estão olhando para mim e dando risada, né? Eles estão rindo na minha cara, estão simplesmente falando: ah, foda-se, você tá aqui para trabalhar mesmo, então trabalha aí, cuida da gente, faz o que você tem que fazer aí para a gente se proteger, mas a gente não vai fazer nada, não. é, Cara, isso é ridículo. e a gente tem que lembrar que jogadores de futebol, alguns realmente eles respeitam, né? Mas a gente tem que recordar que não há muito tempo atrás, um jogador aí de um clube gigante do Brasil foi encontrado em um cassino, né? Clandestino, lá, Embaixo aqui, da mesa. aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. De São Paulo, embaixo da mesa. Então, gente, não vou nem falar o nome desse indivíduo,
Não vale a pena. Mas os jogadores, eles têm uma parcela de culpa nessa história também. Não é à toa que os resultados positivos de PCR, né, dos RT-PCR, dos testes, dão tantos positivos, porque esses jogadores, eles não estão nem aí. O próprio Ramírez, no ano passado, né, quando estava ainda como jogador do Palmeiras, foi visto numa balada, foi visto numa festa clandestina. Então, cara, como que você é, consegue fazer com que essas pessoas entendam a gravidade da situação, sendo que elas mesmas estão um pouco se lixando para isso? Então a gente também não pode. Eu não, eu estou cobrando um posicionamento dos jogadores, dos clubes também, mas esses caras realmente não estão nem aí, como você bem disse, Gui. Eles não estão nem aí. E também quero falar uma outra coisa, né? Já que eu estou desabafando aqui, o governador do Rio, né, que falou para as pessoas ficarem em casa, não se aglomerarem, repetiu umas 3 vezes isso, não sei quando foi, acho que sexta-feira passada. E no fim de semana fez a festa de aniversário dele com um monte de gente dentro da casa dele, dentro de uma casa, enfim, não sei onde era. Todo mundo sem máscara, todo mundo bêbado. Então, realmente, de exemplo, o Brasil está bem ruim, a começar de cima para baixo, né? Sim. O pessoal trabalha pelo vírus, né, meu? O pessoal está trabalhando forte pelo vírus, está querendo que o vírus ganhe. Bom, Uhum. mais alguma coisa a falar, Gui, ou podemos finalizar aqui? Acho que podemos finalizar, Léo. Acho que a gente cobriu bastante todos os pontos, né, do protocolo, Sim. né? Acho que foi uma conversa bem produtiva, né? A gente expôs bem a nossa opinião. É isso aí, vamos partir para o encerramento, né? Bom, então vamos partir para o encerramento. Gui, você pode fazer suas considerações finais, se quiser dar um tchau aí para a galera, e aí eu faço aqui e finalizo o nosso ET Analisa. Muito bom, Léo. Bom, queria agradecer a quem nos assistiu até esse momento. Sua audiência é muito importante para a gente, né? E eu queria pedir para vocês espalharem a palavra desse vídeo, né? Cuidem-se muito, né? A gente, durante o bolão, praticamente todo episódio, a gente falava para o pessoal se cuidar, pessoal evitar aglomeração, evitar sair de casa em momentos desnecessários, né? Usar as medidas de proteção individual e coletiva, né? Então, só reforçando esse pedido aqui, a pandemia está no seu pior momento, né? Faltam insumos para atender os pacientes, faltam leitos, né? Então, é uma situação caótica, cara. É tão triste você chegar para trabalhar e às vezes não ter certas medicações, certas coisas que seriam importantes e você ter que lidar com isso, né? E ter que manter o seu trabalho. Então, né, é um apelo que eu faço por mim e por todos os profissionais de saúde que estamos, né, nos arregaçando as mangas a cada dia, né, nesse momento trágico da pandemia, né? Então, é isso, meu alento. Um forte abraço a todos. Forte abraço para você, Léo. Saudades de gravar com você, como a gente já comentou, né? A gente parou as gravações lá no Bolão e retomando agora, espero que a gente consiga ter uma frequência boa aí de vídeos. É isso. Um abraço a todos e tchau. Bom, galera, faço das minhas palavras das palavras do Gui as minhas também. Espero que realmente todos estejam bem, que todos fiquem bem nesse momento, né? Que, como o Gui já falou, é o pior momento da pandemia. E lembrando que a história é feita dessas coisas, né? Desses momentos, dos momentos ruins, dos momentos trágicos que infelizmente acabam marcando as pessoas e acabam marcando gerações. E essas pessoas que são negacionistas, que a todo momento ficam descredibilizando as medidas de distanciamento, de uso de máscara, uso de álcool em gel, enfim, o próprio lockdown, essas pessoas vão entrar na história como as vilãs, não vão entrar como os heróis. Eles vão entrar como as pessoas que não fizeram nada quando podiam ter feito, tá? Então, quando podiam ter dado o exemplo, essas pessoas não deram. Então, fica a dica aí, fica esse desabafo e essa mensagem a todos aí que estão nos ouvindo e que estão nos acompanhando, tá bom? Bom, para finalizar aqui, Gui, muito obrigado por
fazer esse programa comigo. Espero que continuemos a fazer, né? Continuemos a gravar e tenhamos mais dessas oportunidades, que é muito gostoso, muito legal de fazer isso com você. E, galera, mando aquele meu forte abraço. Ajuda a gente a compartilhar esse vídeo, a curtir, a comentar aí o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E, enfim, é isso. Um forte abraço, como eu já falei, né? E aproveitem aí o restinho de semana. Falou!